Olá, pessoal! Nesse vídeo, nós vamos trazer alguns assuntos introdutórios da bioestatística. Vamos falar sobre variância, amostragem, medidas de tendência central e medidas de dispersão. A estatística é uma ferramenta muito importante na análise e interpretação de dados. Para isso, existem alguns dados importantes que precisamos lembrar. A população, ou o universo, é aquilo que queremos ter uma informação, e a amostra é uma parcela dessa população, que é usada para obter as informações desejadas. Existem três tipos de amostras: a probabilística, ou também chamada de aleatória, a semiprobabilística e a não probabilística. A primeira é obtida por sorteio, então qualquer unidade da população tem probabilidade de pertencer a essa amostra. E ela pode ser de dois tipos: aleatória simples, quando é homogênea, ou aleatória estratificada, quando é heterogênea. Nesse caso, são feitos subgrupos da população e depois se retiram as amostras de cada subgrupo de forma aleatória. A amostra semiprobabilística é retirada da população de forma parcialmente aleatória. Então, neste caso, você pode, por exemplo, selecionar a amostra de forma periódica, tipo sortear um número entre 1 e 20 e depois sortear um outro número entre 21 e 40 e assim por diante. Por fim, a amostra não probabilística é feita a partir de uma escolha do pesquisador. Então, como definir o tamanho de uma amostra? Usando essa fórmula aí. Basta você saber o nível de confiança e a margem de erro que serão adotadas e a probabilidade esperada para a ocorrência do evento, que é dado em porcentagem. Um outro dado importante na estatística é a variável, que é a característica da população. Por exemplo, se estamos estudando a população brasileira, a idade dos brasileiros é uma possível variável a se estudar. As variáveis podem ser qualitativas ou quantitativas. As variáveis qualitativas são distribuídas em categorias, e elas podem ser distribuídas sem seguir uma ordem, que são as chamadas variáveis qualitativas nominais, que podem ser gênero, tipo sanguíneo, presença ou ausência de algo, entre outras coisas. Ou as variáveis podem seguir uma ordem, que são as chamadas variáveis qualitativas ordinais, como, por exemplo, a gravidade de uma doença, leve, moderada, grave, ou o grau de satisfação. Já as variáveis quantitativas são expressas em números e podem ser classificadas em discretas, quando assumem números inteiros, ou contínuas, quando assumem qualquer valor dentro do grupo de números reais. Geralmente, essas variáveis contínuas são valores que possuem unidade de medida, por exemplo, o peso dos indivíduos, a velocidade ou um tempo de espera. Por fim, outro ponto importante na estatística é a representação dos dados, e para isso a gente pode usar tabelas, gráficos ou medidas numéricas. E quando falamos em medidas de tendência central, nos referimos à média, moda e mediana. A média pode ser calculada somando todos os dados e dividindo-os pela quantidade de dados. A mediana é o valor que ocupa a posição central do conjunto de dados escritos em ordem crescente. Então, quando temos uma quantidade ímpar de números, a mediana é o número que ocupa o meio, mas quando temos uma quantidade par, a mediana é a média dos dois números centrais. E a moda é o dado que se repete mais vezes. Agora, quando falamos em medidas de dispersão, nós podemos falar em máximo, que é o maior valor de um conjunto de dados, mínimo, que é o menor valor, e a amplitude, que é a diferença entre eles. Além disso, podemos calcular a variância através da seguinte fórmula, onde S² é a variância, x é um dos dados, x' é a média e n é a quantidade de dados. A partir daí também podemos descobrir o desvio padrão. Basta tirar a raiz quadrada do resultado da variância. Veja, se a variância é 25, o desvio padrão é a raiz quadrada de 25, ou seja, 5.